Tudo bem, meus amigos? Vamos aqui a mais uma aula sobre o leilão judicial, esse meio executório que ainda é uma das principais formas de expropriação nas execuções de obrigação de pagar a quantia. A gente continua aqui as primeiras colocações da aula passada, a gente falou daqueles atos preparatórios. A ideia da aula de hoje é a gente entender um pouco melhor a operacionalização desse leilão judicial. Um primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é o que está aí no artigo 890 do CPC, que fala sobre quem são os legitimados para apresentar lances na arrematação. Em tese, não é a regra geral, a regra geral é que todos aqueles que estejam na livre administração de seus bens podem apresentar lances, podem participar do leilão e arrematar o bem. Não é necessário a representação por advogado, é uma pergunta constante, é realmente um ato que vai ocorrendo ali a partir do particular que manifesta interesse e ingressa no leilão judicial. Deve ter um prévio registro ou um credenciamento em um sistema eletrônico, no caso do leilão eletrônico, mas não é um ato postulatório, não depende da participação, da representação jurídica de um advogado. Nós temos, no entanto, uma lista de pessoas que não podem participar desse leilão judicial. Nós temos ali uma regra que tem a finalidade de garantir mais probidade ao ato. Então, alguns interessados que poderiam ter conflito de interesses com o exequente, com o executado, foram retirados da lista de legitimados para apresentar lances e para arrematar o bem, com a ideia de prevenir, criar ali uma espécie de vacina a fraudes. A gente sabe que há pessoas de má fé que tentam participar desses leilões para, em prejuízo do seu cliente, o exequente ou o executado, oferir lucro. Então vamos dar aqui uma olhada em quem são esses que ficaram proibidos no artigo 890 do CPC. O código vai falar inicialmente dos tutores e curadores e dos testamenteiros, dos administradores, dos liquidantes, em relação, logicamente, àqueles bens que estão confiados à sua guarda e à sua responsabilidade, os mandatários quanto aos bens cuja administração estejam encarregados, o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o escrivão, o chefe de secretaria e demais servidores e auxiliares da Justiça em relação aos bens e direitos objetos de alienação na localidade onde servirem ou a que estender a sua autoridade, dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou direitos que estejam sendo expropriados, sejam da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta, e, logicamente, dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens cuja venda estejam encarregados, e dos advogados de qualquer das partes. Essa, pessoal, é uma regra muito importante, como vocês podem perceber aí do texto do código, e você percebe que não é uma limitação genérica. Não existe nenhum desses legitimados que, por sua condição, não possa arrematar nenhum bem. É sempre vinculado ou a uma determinada representação que se tenha, não é, o interesse representado de uma pessoa, como no caso dos advogados das partes, ou um poder que exerce sobre determinado ato do processo ou da alienação judicial. Então é uma norma que alguns criticam porque se enquadram em alguma dessas hipóteses, mas que no contexto geral é uma norma muito boa, é uma norma que ajuda ali a fechar uma das portas daqueles riscos que podem, em tese, ocorrer em um leilão judicial. Então é uma norma muito importante e que deve ser defendida. Mas vamos prosseguir. Como é que funciona o leilão, de modo geral? Vamos focar mais no leilão eletrônico do que no leilão presencial, já que hoje é a regra. O leilão eletrônico está lá todo disciplinado na resolução 236 do CPC, mas basicamente você vai procurar uma empresa que esteja credenciada junto àquele tribunal, há um edital para credenciamento, e esses leiloeiros não são propriamente empresas, são leiloeiros que possuem ferramentas eletrônicas para realizar seus leilões. Eles submetem ao tribunal, preenchidos aqueles requisitos definidos pelo CNJ e pelo tribunal, ele é credenciado e os juízes passam a poder indicá-lo para a venda do bem. Então você vai ter que entrar no site daquele leiloeiro, se cadastrar, é gratuito, como você faz em qualquer cadastro de venda, preenche ali alguns dados, e a partir dali você poderá clicar no leilão, na data e hora designada, e ofertar lances
até que seja vencedor aquele que apresentar o maior valor, que trará maior benefício para a execução. Isso é a forma atual, a forma moderna de fazer. Presencialmente se vai a uma sala, isso também no local, hora e data marcada pelo juiz, entra na sala, o leiloeiro vai abrir o pregão, indicando qual é o bem, qual é o lote, e aí aquele interessado poderá apresentar lances, seja eletrônico, seja presencialmente, aquele que apresentar o maior valor dado como vencedor do leilão. Isso é a própria noção de asta pública, é a própria ideia do leilão eletrônico. Aquilo que se faz presencialmente se faz de uma forma um pouco melhor, mais segura e mais acessível pela via eletrônica. A resolução do CNJ é uma resolução muito boa, traz lá algumas regrinhas de defesa, como por exemplo, só para citar um exemplo, não vou entrar no detalhe da resolução, mas se alguém apresenta um lance nos últimos 3 minutos do leilão, tem que ser reaberto mais 3 minutos para dar tempo de alguém cobrir, evitar que se construam, por exemplo, robôs, né, aquelas automações para que fique fazendo o lance no último segundo com a diferença autorizada. Mas é isso. Logicamente eu tenho que averiguar se quem está ofertando o lance está legitimado, está dentro desse requisito do 890. Mas vamos lá. Alguém apresentou o lance presencialmente ou eletronicamente e o seu lance foi o maior. Então ele é o vencedor, ele será o arrematante. Qual é a regra? A regra é que ele tem que pagar imediatamente. Quando se falava no leilão presencial, ele tinha lá que pagar em dinheiro, na hora lá, e quitar aquele valor apresentado. Hoje a gente tem a possibilidade do próprio sistema gerar uma guia para pagamento ou fazer até um depósito judicial. Mas o pagamento é para ser imediato. O código, inclusive, traz 2 dispositivos que eles são alternativos, não há conflito, eles trazem 2 situações. Vamos dar aqui uma olhada. O primeiro é o artigo 884, que traz lá nas atribuições do leiloeiro a função, né, de receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz o produto da alienação. Então, a primeira atribuição é essa, ele pode, está aqui claro, que o leiloeiro pode receber o valor e depois depositar em juízo, e na sequência o 892, que vai dizer que o pagamento deverá ser realizado imediatamente pelo arrematante por depósito judicial ou por meio eletrônico. Então, mais uma vez, aquela decisão do juiz lá atrás, ela é importante para que a gente saiba qual a forma determinada pelo juiz, entendo que havendo omissão nesse sentido, não tem nada na decisão, não tem nada no edital, principalmente no edital, que é o instrumento que leva essa informação aos interessados, você vai poder fazer o depósito ou pagar diretamente ao leiloeiro, que vai ter lá a forma dentro do sistema. Embora o pagamento à vista seja a regra, principalmente em relação a bens de valor mais elevado, é possível o pagamento parcelado. Eu tenho que requerer esse pagamento antes de iniciada o leilão, né? Antes do início, até o início eu tenho que apresentar, eu não posso fazer um lance no meio do leilão e requerer esse pagamento parcelado. Mas aí existem algumas regrinhas, eu não vou olhar o artigo todo, é um importante artigo, o artigo 895, mas eu queria ver aqui alguns dispositivos dele. O primeiro deles é o parágrafo 1º, que vai dizer que a proposta de pagamento parcelado que vai ser apresentada, ela deve ser ofertada com pelo menos 25% do valor do lance à vista. Então, 1/4 ali do que eu propus, eu vou ter que pagar na hora, da mesma forma que faria o pagamento integral à vista. E o restante eu posso parcelar em até 30 meses. Esse parcelamento, o limite dele vai ser definido pelo juiz, e eu vou ter aqui uma caução idônea quando se tratar de imóveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. Então você vê que há ali uma forma bem segura, né, de se realizar esse pagamento parcelado, tudo definido pelo juiz, e é uma importante ferramenta, porque se você imagina, na venda de um imóvel, por exemplo, onde isso é mais comum, nem todo mundo vai ter na mão aquele dinheiro para pagar integralmente, e isso pode trazer maior eficiência à alienação judicial, tá certo? Um outro dispositivo importante é o parágrafo 4º, que vai dizer que o atraso no pagamento de qualquer uma dessas prestações
do pagamento parcelado que foi deferido, vai autorizar a incidência de uma multa de 10% sobre as parcelas inadimplidas. Então, você tem essas parcelas vincendas calculadas e somado esse valor de 10%, que vai ser agregado ao pagamento. E aí sim, como segundo passo, o parágrafo 5º. Se porventura aquele devedor não pagar, esse inadimplemento vai trazer duas alternativas para o exequente. A primeira delas é resolver a arrematação, ou seja, desconsidera esse e passa para o seguinte, ou ele poderá promover em face do arrematante a execução desse valor devido, e em ambos os casos isso vai ser feito dentro dos próprios autos do processo. Ou seja, não haverá prejuízo para o exequente, ele vai ter aí essa possibilidade de se voltar contra o arrematante. Na hora que você paga parcelado, você gera um risco calculado, mais um risco para a efetividade do ato. Outro detalhe bem interessante, eu não vou ficar aqui olhando o artigo item por item, mas é que quando você tiver o mesmo lance sido ofertado à vista e parcelado, eu vou dar preferência ao lance parcelado, ao lance à vista, né? Então, havendo concorrência em iguais valores, eu vou privilegiar o lance à vista. E também tem uma regrinha para caso de empate entre lances, e aí eu vou beneficiar o cônjuge, o companheiro, os descendentes, os ascendentes. É uma regra similar àquela que a gente tem na adjudicação. Então tem todas as regras. Fechando essa parte, feito o pagamento, eu então concluo a arrematação e vou para a sua formalização. Mas antes de tratar disso, é importante a gente entender que, mais uma vez, como regra, o arrematante ele não tem o direito de desistir por pensar melhor e não querer concluir aquele pagamento. Ele terá, e a gente vai ver isso na próxima aula, em função de vícios ou de alegações de vícios, ele poder desistir legitimamente, como direito subjetivo, desistir da arrematação. Se ele então apresenta um lance e não paga, haverá uma consequência. Quando eu tenho fiador, né, e eu presto uma caução, eu vou perder essa caução e eu vou poder, inclusive, como vocês viram, executar o fiador. Tem uma norminha aqui que eu acho que merece a gente ver, até porque tem uma expressão nela que causa dúvida. Vamos dar aqui uma olhada. O artigo 897 vai falar exatamente isso, né, que se o arrematante ou fiador não pagar o preço naquele prazo que o juiz estabeleceu, eu vou poder impor em favor do exequente a perda da caução, até porque esse exequente vai ser o grande prejudicado, voltando os bens a leilão. E aí a punição, uma das punições, além da perda da caução, será a proibição daquele arrematante para participar novamente do leilão judicial. No artigo seguinte, no 898, você vai perceber que o fiador do arrematante ele pode pagar aquele valor e a arrematação vai ser a ele transferida, certo? Tudo tranquilo se não fosse a utilização dessa palavra multa, não é? Que ele vai poder pagar o valor do lance e da multa. Que multa é essa? Ninguém falou em multa até agora. Que multa é essa que ele vai ter que pagar? Na verdade, a doutrina interpreta essa multa como sendo a perca da caução. Há uma atecnia, há um pequeno erro de redação. Isso é inclusive objeto de um enunciado do FPPC. Mas é a única forma de compreender. Eu gosto de destacar esse ponto porque às vezes isso gera dúvida na hora que você está estudando. Tá certo? Mas vamos lá. Um outro detalhe, ainda antes de falar da perfectibilização, é que, assim como a gente viu lá na alienação por iniciativa particular, salvo engano 880, parágrafo 7º, você tem no artigo 902 uma previsão do executado remir a penhora, né, o bem penhorado que estava hipotecado. Então você tem essa regra muito similar àquela, e pelo mesmo motivo já falado, ela não se confunde com a remissão geral da execução, porque nesse caso ele vai liberar unicamente o bem e não necessariamente esse bem quita totalmente o que está sendo perseguido. Feito esse pagamento, esse valor está lá em depósito, né, seja integral, seja em depósito, eu vou transferi-lo para o exequente no montante correspondente ao seu crédito, e se houver um remanescente, eu vou devolver ao executado.
e aí, agora sim, concluída, a gente tem que formalizar essa expropriação, essa arrematação. E entram aqueles dois documentos que a gente já viu na adjudicação e na alienação por iniciativa particular, que é o auto e a carta. Aqui eu vou ter, da mesma forma, um auto de arrematação, que vai ser lavrado ali pelo leiloeiro, na conclusão, assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz, e isso já vai ser encartado nos autos pelo servidor da vara, para ficar documentado também no processo. E a partir dali, a gente vai ver isso na aula que vem, 903, diz que será considerada perfeita, acabada e irretratável a arrematação desse bem. Logicamente existem algumas exceções, mas se dá mais segurança para o arrematante com essas regras, tá bom? Então vamos aqui no artigo 901, vai estar dito exatamente isso, que a arrematação constará do auto, que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados, se houver mais de uma, bens oriundos de mais de uma execução, nada impede, e na sequência será expedida, como a gente já viu também, a carta, que vai viabilizar o registro da transferência do imóvel lá no cartório de registro de imóveis, e você vai ter a ordem de entrega de bem para os bens móveis, onde aquele que arrematou poderá ir até o depositário receber o bem, ou até o leiloeiro, e a ordem de emissão na posse, no caso de se tratar de bem imóvel, que está aí nos parágrafos 1º e 2º do 901. Né? Inclusive a carta vai ter toda a descrição, que é para permitir que o cartório, quando receba essa carta, tenha as informações necessárias para a correta averbação ali da transferência da propriedade. Tá bom? Bem, eu queria avançar bastante hoje, esse é um dos pontos principais do funcionamento, mas a gente ainda tem algumas questões relacionadas à impugnação e a vício a essa arrematação, mas eu vou deixar para a aula que vem, para a gente dividir aqui, não ficar um vídeo tão longo. Agradeço mais uma vez a atenção, a participação de todos e desejo aí um bom estudo e a gente se vê em breve.